O Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os detalhes lá em Brasília com Heraldo Pereira. Heraldo, bom dia. Esse é um processo da Lava Jato. Desdobramentos de uma investigação que prossegue. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. O ex-presidente Fernando Collor foi denunciado por recebimento de propina em negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. O relator na Corte Suprema, ministro Edson Fachin, julgou que há provas suficientes de que os crimes ocorreram e que foram praticados por Fernando Collor de Mello, utilizando a influência que ele tinha à época como senador da República pelo estado de Alagoas. O julgamento deve ser concluído na semana que vem. Os ministros ainda vão decidir a pena do ex-presidente da República, Fernando Collor. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, propôs a condenação de Collor a 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, começando em regime fechado. Também propôs que Collor fique impedido de exercer cargo ou função pública e que pague multa de 20 milhões de reais por danos morais. O caso é um desdobramento da Lava Jato. De acordo com a denúncia, entre 2010 e 2014, enquanto senador, Fernando Collor indicou dirigentes para a BR Distribuidora, na época uma subsidiária da Petrobras, e teve influência no fechamento de contratos com a UTC Engenharia para a construção de bases de combustíveis. Em troca, teria recebido pelo menos 20 milhões de reais em propina. De acordo com o ministro Edson Fachin, além das delações premiadas, foram considerados também sigilos bancários, laudos periciais e documentos. Segundo as investigações, há registros de 42 depósitos em contas correntes do ex-senador Fernando Collor e 65 em contas de empresas controladas por ele para dificultar a fiscalização das autoridades financeiras. Fachin votou pela condenação nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, além de organização criminosa. O voto de Fachin foi seguido na quarta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o primeiro a votar foi o ministro André Mendonça. Ele concordou com os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, mas considerou que Collor deveria ser enquadrado no crime de associação criminosa, com pena menor do que o crime de organização criminosa. Na sequência, votou Nunes Marques, o único favorável à absolvição de Fernando Collor. Segundo o ministro, a acusação foi baseada em delação premiada, sem que os investigadores conseguissem avançar na produção de provas. Depois foi a vez dos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que acompanharam integralmente o relator Fachin. Nos votos, eles destacaram que, além das delações premiadas, a acusação produziu provas suficientes pela condenação de Collor. Fernando Collor foi presidente da República de 1990 até o impeachment, em outubro de 92, por acusação de fazer parte de um esquema de corrupção. Ficou 8 anos inelegível. Foi eleito para o Senado em 2007, de onde se despediu no final do ano passado. Na última eleição, concorreu ao governo de Alagoas e perdeu. A defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello reafirmou a convicção de que ele não cometeu crime algum e que tem plena confiança de que até a proclamação do resultado final, esta convicção vai prevalecer, Ana Paula. Heraldo, outra frente de investigação aí em Brasília sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e outro militar que teve cargo no governo Bolsonaro foi chamado para prestar esclarecimentos. Oficial do Exército que comandava a segurança no Planalto Central do Brasil. Em depoimento à CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, deu detalhes da negociação com o presidente Lula. Eles trataram para que a prisão dos golpistas só ocorresse na manhã seguinte aos ataques.
Aos deputados distritais, o general Dutra afirmou que o Exército queria impedir fugas ao bloquear o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, na noite dos ataques do dia 8 de janeiro. O bloqueio impediu que a PM chegasse ao local onde estavam grupos de vândalos que retornaram da Praça dos Três Poderes depois dos ataques ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O general detalhou a conversa que ele teve com o presidente Lula quando ficou decidido que não seriam feitas prisões naquela noite. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei: presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Ele virou: o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse: não. Ele disse: deveria estar. E desligou o telefone. Nesse momento, o doutor Ricardo Capelli já estava próximo a mim. Eu convidei o doutor Ricardo para nós entrarmos no CMP. O comandante do Exército já estava lá no CMP aguardando. Em seguida chegaram os ministros Flávio Dino, Rui Costa e José Múcio. A assessoria do ministro da Defesa, José Múcio, disse que no momento da ligação do presidente Lula com o general Dutra, ele, ministro da Defesa, estava no Palácio do Planalto, reunido com outros ministros de Estado. Valeu, Heraldo. Obrigado. Vamos para o intervalo já já.